O estalo ecoou pela sala de estar. Um som seco e violento, que pareceu rachar não apenas o silêncio, mas a própria dignidade do antigo casarão em Jundiaí. Não foi apenas o som que reverberou, foi a indignidade do gesto. Joana, aos 68 anos, levou a mão trêmula ao rosto, sentindo a pele arder. Encarava, incrédula, a sua futura nora. Patrícia, com seus 30 anos e unhas impecavelmente esmaltadas, não esboçava o menor sinal de remorso. O seu olhar era frio, triunfante. Atrás dela, Ricardo, o filho único de Joana, permanecia paralisado. O olhar, fixo no chão de tábua corrida que a sua mãe encerava, religiosamente, toda semana. Sua velha egoísta! Gritou Patrícia, o rosto contorcido numa máscara de fúria. Quem você pensa que é para se recusar a nos dar as chaves? Você vai morrer logo, de qualquer maneira. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito. Pela janela da sala, o sol da tarde de outono iluminava o aparador de Jacarandá, o primeiro móvel que Joana e Heitor, seu falecido marido, haviam comprado juntos, economizando centavo por centavo. O mesmo aparador que Patrícia, semanas antes, sugerira que fosse para doação. Joana respirou fundo, sentindo o gosto metálico de sangue no canto da boca. Mas a dor mais profunda não vinha do golpe ou das palavras venenosas, vinha do silêncio de Ricardo. Aquele silêncio era um abismo, onde se perdiam as noites de febre em que o embalara, os cafés da manhã preparados antes da faculdade, os sonhos que ela sacrificara sem hesitar. Agora, ele a observava com olhos vazios, como se ela fosse uma completa estranha. Acho melhor vocês irem embora agora, disse Joana, com uma calma que nem ela sabia de onde vinha. Vamos, Ricardo, ordenou Patrícia, pegando a sua bolsa de marca. Sua mãe precisa de um tempo para entender que o mundo não gira em torno dela. Quando a porta bateu, Joana permaneceu imóvel. Pela janela, viu o casal entrar no carro importado, um presente dela para o aniversário de 35 anos do filho. Ricardo nem sequer olhou para trás. Do outro lado do muro baixo que separava as casas, o seu Afonso, um professor aposentado de 72 anos e vizinho de Joana há décadas, fingia podar as roseiras. Os seus olhos encontraram os de Joana por um instante. Ele tinha presenciado tudo. Naquela noite, na solidão da cama que por quase 4 décadas dividira com Heitor, Joana chorou pela última vez. Mas não eram as lágrimas de uma vítima. Eram as lágrimas de uma despedida. A mãe abnegada, a viúva discreta, a mulher que vivia para servir, morria naquela noite. E das suas cinzas, algo novo e terrivelmente focado, começava a nascer. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7h30. Joana, que já estava de pé desde as 5, atendeu ao primeiro toque. Doutor Almeida, é a Joana. Chegou a hora. Prepare os documentos da Café Forte. Todos eles. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio respeitoso. Estava esperando a sua ligação, Joana, respondeu o advogado, com uma voz que misturava alívio e determinação. A lealdade a Heitor é a lealdade a você. Joana desligou e fitou o retrato de Heitor na cômoda. Um homem discreto, de sorriso contido e olhos inteligentes. Um gênio financeiro que ninguém jamais suspeitara. Um homem que construíra um império silencioso enquanto vivia numa casa modesta, dirigia um carro nacional e usava os mesmos sapatos por anos. Você estava certo, meu velho, murmurou Joana para o retrato. Tentamos protegê-lo do dinheiro, para que ele valorizasse o trabalho. E acabamos criando um monstro. Ela abriu a janela, deixando o ar fresco da manhã de Jundiaí invadir o quarto.
Ao longe, o apito do comboio de carga cortava o silêncio da cidade ainda adormecida. O mesmo som que embalara a sua infância, como filha de imigrantes italianos que chegaram sem nada além da disposição para trabalhar. O mesmo som que Heitor dizia ser a música do progresso. 2 horas depois, um táxi deixou Joana em frente a um discreto prédio comercial no centro da cidade. Não havia placa identificando o escritório no terceiro andar, apenas uma porta de madeira maciça com o número 302. Doutor Almeida, um senhor de 70 anos com postura militar e cabelos perfeitamente brancos, a esperava com uma pasta de couro sobre a mesa de mogno. Bom dia, Joana. Café? Forte, por favor, respondeu ela, com um meio sorriso, ao perceber a ironia do pedido. Enquanto o advogado preparava o café numa cafeteira italiana no canto da sala, Joana observou o escritório. Nas paredes, diplomas e algumas fotos discretas. Numa delas, 2 jovens sorridentes em trajes de formatura. Heitor e Almeida, amigos desde os tempos da Faculdade de Direito. Aqui está, disse ele, colocando uma chávena fumegante à sua frente. Forte como nos velhos tempos. Joana tomou um gole, sentindo o amargor reconfortante do café bem feito. Almeida, preciso entender tudo. Absolutamente tudo. O advogado assentiu, abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. A Café Forte Investimentos S.A. foi criada por Heitor em 1985, em homenagem ao avô dele, o Barão do Café. Atualmente, a holding controla 3 fazendas produtivas no sul de Minas, 17 imóveis comerciais em São Paulo e uma carteira de ações de primeira linha, que seria a inveja de qualquer banco de investimentos. Ele empurrou um relatório financeiro na direção de Joana. O valor total atualizado está na última página. Joana ajustou os óculos de leitura. Quando os seus olhos encontraram o número, sentiu o ar faltar por um momento. Isso não pode estar certo. Está absolutamente correto. Heitor era um gênio, você sabe. Enquanto outros empresários ostentavam riqueza, ele a multiplicava em silêncio. Joana pousou o relatório na mesa, sentindo o peso da responsabilidade. E eu sou a presidente do conselho e acionista majoritária, desde o falecimento de Heitor. Tudo está em seu nome. Ricardo nunca foi incluído na estrutura societária, conforme instrução expressa de vocês os dois. Joana fechou os olhos, lembrando-se das longas conversas com o marido sobre o futuro do filho. De como haviam decidido que Ricardo precisava aprender o valor do trabalho antes de herdar qualquer coisa. De como acreditavam estar a protegê-lo, ao esconder a verdadeira extensão da fortuna da família. Nós erramos, Almeida, disse ela por fim. Tentamos protegê-lo da riqueza, mas acabamos criando alguém que só valoriza o dinheiro. E agora, ele e aquela mulher acham que podem me humilhar e tomar tudo o que é meu. Doutor Almeida serviu mais café para ambos. O que você quer fazer, Joana? Ela tomou outro gole, sentindo a determinação crescer dentro de si como uma maré. Eu quero justiça, não vingança. Justiça. Quero que eles entendam o verdadeiro valor das coisas. E quero que isso aconteça no lugar onde eles planeiam me humilhar publicamente. O casamento? Joana assentiu, um plano já se formando em sua mente. O casamento. Eles escolheram o palco. Vamos usá-lo. Naquela mesma tarde, enquanto Joana voltava para casa, o seu telemóvel tocou. Era Ricardo. Mãe, está tudo bem? A Patrícia está muito arrependida pelo que aconteceu ontem. Nós os dois estamos. Joana quase podia ouvir a voz de Patrícia, um sussurro de serpente no ouvido do filho, ditando cada palavra. Ela compôs a própria voz, tornando-a suave,
resignada. Que bom que ligou, meu filho. Olha, estamos com um pequeno problema com o casamento. O bufete Estrela exige um cheque calção para garantir a festa, e o nosso limite não é suficiente. Você poderia. Claro, filho. Passe aqui amanhã e resolveremos isso. Quando desligou, Joana sorriu pela primeira vez em dias. A armadilha começava a fechar-se. No dia seguinte, Ricardo apareceu sozinho, visivelmente nervoso. Joana recebeu-o com um abraço, como se nada tivesse acontecido. Trouxe o contrato do buffet? Perguntou ela, servindo-lhe um copo de sumo de laranja recém-espremido, como fazia desde que ele era criança. Ricardo tirou um envelope da pasta. Está tudo aqui. É só assinar o cheque calção. Joana pegou nos documentos e leu-os cuidadosamente. Uau! Vocês não economizaram em nada, hein? Champanhe francês, lagosta, filé mignon importado. Ricardo pareceu desconfortável. A Patrícia queria algo especial. É um dia único, não é? Joana assinou o cheque com um floreado e entregou-o ao filho. Realmente único, concordou, com um sorriso enigmático. Quando Ricardo saiu, ela pegou no telefone. Doutor Almeida, fase 1 completa. Eles morderam a isca. Nas semanas seguintes, Joana interpretou na perfeição o papel da mãe submissa. Aceitou todas as exigências absurdas de Patrícia para o casamento, assinou cheques, concordou com mudanças de última hora e ouviu, calada, comentários maldosos sobre a sua aparência, a sua casa, a sua vida. Enquanto isso, o doutor Almeida trabalhava nos bastidores. Uma informação, vazada estrategicamente para um corretor imobiliário conhecido de Patrícia, mencionava uma oferta milionária pelo terreno onde ficava o casarão de Joana. Como previsto, 3 dias antes do casamento, o casal apareceu à porta de Joana com sorrisos calculados. Mãe, precisamos conversar sobre algo importante, começou Ricardo, enquanto Patrícia folheava, displicentemente, uma revista de decoração. Claro, filho. Soubemos que a construtora Horizonte fez uma oferta pelo seu terreno. Joana fingiu surpresa. Como vocês souberam disso? O mundo dos negócios é pequeno, interveio Patrícia, com um sorriso artificial. Mas a oferta deles é ridícula. Esse terreno vale pelo menos o dobro. Eu não estou interessada em vender, respondeu Joana, observando o pânico momentâneo nos olhos da nora. Não, claro que não, apressou-se Ricardo. Mas, se algum dia você quiser, precisamos garantir que ninguém a engane. Por isso, trouxemos um documento de proteção. Ele tirou um papel do bolso interno do paletó. É só uma procuração que nos dá poder para negociar em seu nome, caso apareçam ofertas, para a sua proteção. Joana pegou no documento e examinou-o lentamente. Parece complicado. Acho que deveria mostrar ao Dr. Almeida antes. Não há necessidade, cortou Patrícia, impaciente. É um documento padrão, e o Almeida é tão antiquado, ele só vai atrasar tudo. Joana hesitou propositadamente, saboreando a ansiedade crescente do casal. Bem, se é para a minha proteção. Ela assinou o documento com uma caligrafia trêmula, interpretando na perfeição o papel da idosa confusa. Ricardo e Patrícia mal conseguiam esconder o triunfo. Ótimo, mãe. Agora podemos proteger o seu patrimônio adequadamente. Quando eles saíram, Joana ligou imediatamente para o Dr. Almeida. Eles assinaram a própria confissão. A procuração que me deram dá-lhes controlo total sobre os meus bens, sem qualquer cláusula de proteção para mim. Perfeito, respondeu o advogado. Isso, mais o laudo médico do Tapa, o testemunho do seu vizinho e as gravações das humilhações, formam um caso sólido de abuso patrimonial contra idoso. Estamos prontos para a fase final. Na véspera do casamento, Joana recebeu um telefonema inesperado.
Era o seu Afonso, o vizinho. Dona Joana, desculpe incomodar, mas eu vi o que aquela moça fez com a senhora no outro dia. Não é da minha conta, mas a minha falecida esposa sofreu algo parecido com o filho dela. Se precisar de uma testemunha. Joana sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, seu Afonso. Na verdade, eu preciso sim. O clube mais tradicional de Jundiaí vestia-se de gala naquela noite de sábado. Luzes douradas banhavam jardins centenários e a nata da sociedade local flutuava pelo salão. O casamento de Ricardo e Patrícia não era uma celebração de amor, era uma coroação, uma descarada declaração de status, construída sobre um alicerce de ganância. No salão principal, decorado com orquídeas brancas importadas e cristais que refletiam a luz como diamantes, 200 convidados aguardavam o início da cerimônia. Entre eles, empresários influentes, políticos locais e famílias tradicionais que Patrícia selecionara cuidadosamente para compor o cenário perfeito da sua ascensão social. Nos bastidores, na sala da noiva, Patrícia ajustava o vestido de grife francesa diante do espelho. Ao seu lado, a sua mãe, uma mulher de meia idade com excesso de joias e maquilhagem, parecia mais nervosa que a própria noiva. Você viu a mãe do Ricardo? Perguntou a mãe de Patrícia, espiando pela porta entreaberta. Aquela velha deve estar em algum canto, com aquele talher cafona que ela insistiu em usar, respondeu Patrícia, ajustando o decote. Pouco importa. Depois de hoje, ela vai entender quem manda na família. No outro lado do clube, Ricardo aguardava no quarto do noivo, ajeitando a gravata com mãos trêmulas. O seu pai, um vendedor de seguros de classe média, que sempre sonhara com dias melhores, observava o filho com orgulho. O seu avô teria ficado orgulhoso, filho. Um casamento deste nível. A Patrícia é uma moça de visão. Ricardo assentiu, sentindo uma pontada de culpa ao pensar na mãe. Nas últimas semanas, algo havia mudado nela. A submissão habitual dera lugar a um silêncio enigmático, quase calculado. Mas Patrícia garantira que era apenas o comportamento típico de uma sogra ciumenta, e ele escolhera acreditar nisso. Um funcionário do clube bateu à porta. Senhor Ricardo, está na hora. No salão, a orquestra de cordas começou a tocar a marcha nupcial. Os convidados levantaram-se. Patrícia entrou, radiante no seu vestido de 50.000 reais, caminhando pelo tapete vermelho como se já fosse dona do mundo. No altar improvisado, Ricardo a aguardava, sorrindo nervosamente. Na primeira fila, Joana observava tudo com uma serenidade que desconcertava os poucos que realmente a conheciam. Vestia um tailleur azul marinho, simples mas elegante, com um único adorno, um broche de ouro com uma pequena safira, presente de Heitor no nascimento de Ricardo. O juiz de paz, um homem rotundo com voz monótona, começou a cerimônia. Quando chegou ao momento dos votos, Patrícia falou sobre construir um futuro próspero juntos e formar uma família sólida. Ricardo, por sua vez, prometeu dedicação e parceria em todos os projetos de vida. Nenhum dos dois mencionou a palavra amor. Após a troca de alianças e o beijo protocolar, a festa começou oficialmente. A banda atacou os primeiros acordes de uma música animada. O buffet abriu as portas do salão de jantar e o bar começou a servir cocktails elaborados. Joana permaneceu sentada na sua mesa, observando. Ela viu. Viu os sussurros de Patrícia ao ouvido de uma amiga, o discreto apontar na sua direção, seguido de risinhos maliciosos que picavam como agulhas. Viu Ricardo, já no terceiro copo, desviar o olhar ao passar pela sua mesa, um gesto de cobardia que lhe era demasiado familiar. Viu o desprezo, mal disfarçado, nos olhos da mãe de Patrícia. Às 10 horas em ponto, com a precisão de um mecanismo fatal, as portas principais do salão abriram-se. O Dr. Almeida surgiu,
impecável no seu fato escuro, ladeado pelo fiel Afonso e por dois oficiais de justiça. A presença insólita fez cessar o murmúrio festivo. A música esmoreceu, as conversas morreram e todos os olhares se viraram para a entrada. Com uma calma que desmentia a tempestade interior, Joana levantou-se e caminhou ao encontro deles. Está tudo pronto? Perguntou em voz baixa, quase um segredo. Dr. Almeida anuiu. Tudo conforme o planeado. Joana respirou fundo, avançou para o centro do salão, onde Ricardo e Patrícia, ainda confusos, a observavam. Filho, chamou ela, a voz clara e firme a cortar o silêncio. Precisamos de conversar. Ricardo olhou em volta, o rosto a corar com a atenção súbita. Mãe, agora não é a melhor altura. Estamos no meio da festa. É precisamente a altura certa, respondeu Joana, o seu olhar varrendo o salão. Todos aqueles que vocês queriam impressionar estão aqui. Dr. Almeida deu um passo em frente e, com um gesto imperioso, pediu o microfone ao vocalista da banda. O homem, sentindo a tensão no ar, entregou-lhe sem hesitar. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, começou o advogado, a sua voz grave e autoritária, polida por décadas de tribunais. Em nome da minha cliente, a senhora Joana Mendonça, presidente do Conselho de Administração da Café Forte Investimentos S.A., tenho um comunicado a fazer. Um murmúrio percorreu o salão. Patrícia, que levava uma taça de champanhe aos lábios, engasgou-se. Café Forte? Que história é essa? Sibilou para Ricardo, que parecia tão ou mais surpreendido do que ela. Dr. Almeida prosseguiu, impassível. A senhora Joana lamenta informar que, a partir deste momento, o Fundo de Amparo Familiar que sustentava o senhor Ricardo Mendonça está oficialmente extinto. Ricardo empalideceu. O Fundo de Amparo era a forma como a sua mãe se referia ao dinheiro que lhe depositava mensalmente, supostamente uma pequena pensão deixada pelo pai. Nunca se falara de empresa nenhuma. Além disso, continuou o advogado, cada palavra um golpe. O cheque calção emitido para garantir este evento será assustado imediatamente. O gerente do clube, que observava a cena à distância, aproximou-se com uma expressão alarmada. Como assim, assustado? Nós temos um contrato. Contrato esse que será honrado pelo senhor Ricardo e pela senhora Patrícia, os reais beneficiários do evento, esclareceu o Dr. Almeida, entregando um envelope ao gerente. Aqui está a notificação formal. Patrícia avançou, o rosto contorcido pela fúria. Que palhaçada é esta? Ricardo, faz alguma coisa. Mas Ricardo estava paralisado, a olhar para a mãe como se a visse pela primeira vez. Mãe, o que é que se está a passar? Joana, finalmente, tomou o microfone. O que se passa, meu filho, é que tu e a tua noiva tentaram enganar-me, humilhar-me e roubar os meus bens. Tenho provas disso, incluindo a procuração fraudulenta que me fizeram assinar, sob o pretexto de ser para a minha proteção. Ela fez um gesto. Um dos oficiais de justiça avançou, entregando documentos a Ricardo. Esta é uma notificação judicial por tentativa de burla qualificada contra a pessoa idosa. E esta, continuou ela, enquanto o segundo oficial entregava outro papel. É uma queixa por agressão física, com o relatório médico que comprova as lesões causadas pela bofetada que a tua noiva me deu, na minha própria casa. O silêncio no salão era absoluto, pesado. 200 pares de olhos assistiam ao drama familiar, mais cativante que qualquer novela. Quanto a Café Forte Investimentos, retomou Joana, é a holding criada pelo teu pai. Administra um patrimônio que vocês nem sequer conseguem imaginar. Um patrimônio que mantivemos em segredo para que aprendesses o valor do trabalho e da honestidade. Claramente, falhamos. Patrícia, recuperando do choque, tentou uma última cartada.
Isto é um absurdo. Ela está senil. Não sabe o que diz. Ricardo, o teu pai era contabilista. Toda a gente sabe disso. O meu marido, respondeu Joana, com uma calma gélida, era de fato formado em contabilidade e usou esse conhecimento para construir um império do qual tu, Patrícia, nunca verás um único cêntimo. Virou-se para os convidados. Peço desculpa pelo inconveniente. A festa está oficialmente encerrada. O caos que se seguiu foi instantâneo. Convidados levantaram-se, uns chocados, outros deliciando-se com o escândalo. O gerente do clube, em pânico, tentava perceber como seria pago. Os pais de Patrícia, lívidos, cercaram a filha, exigindo explicações. No meio da confusão, Ricardo finalmente reagiu. Com passos vacilantes, aproximou-se da mãe. Por que, mãe? Por que fazer isto no meu casamento? Joana encarou-o, anos de decepção contidos no seu olhar. Porque foi este o palco que vocês escolheram para me humilhar. Acharam que eu ficaria aqui, a um canto, a velha mãe patética que podiam exibir e depois descartar. Mas eu aprendi com o teu pai muito mais do que vocês imaginam. Ela deu-lhe as costas e começou a caminhar para a saída. Acompanhada pelo Dr. Almeida e por Afonso. Parou apenas para dizer ao gerente do clube: qualquer problema com o pagamento, processe os noivos. Eles têm bens em nome deles, um carro importado, um apartamento financiado. Ah, e o vestido de 50.000 reais. Quando Joana saiu para a noite fresca de Jundiaí, sentiu como se um peso, moldado por anos de mágoa, se tivesse finalmente desprendido dos seus ombros. No carro que os aguardava, o Dr. Almeida permitiu-se um raro sorriso. O Heitor teria adorado ver isto. Ele viu, respondeu Joana, tocando no broche de safira. Tenho a certeza que viu. Nas semanas seguintes, a história do casamento do escândalo espalhou-se por Jundiaí como um incêndio. Versões cada vez mais elaboradas circulavam em salões de beleza e grupos de WhatsApp. Em todas elas, Joana emergia como uma heroína improvável, a matriarca que se recusou a ser vítima. Para Ricardo e Patrícia, as consequências foram devastadoras. O banco executou a hipoteca do apartamento. O carro importado foi retomado. O clube processou-os pelo valor integral da festa. Em poucos dias, o casal que sonhava com uma vida de luxo viu-se sem teto e com dívidas monumentais. Os amigos desapareceram. As portas fecharam-se. A queda foi tão vertiginosa quanto a ascensão fora ilusória. Uma semana após a festa, Patrícia fez as malas e voltou para a casa dos pais, culpando Ricardo pelo fiasco. O casamento, que não durara uma semana, tornou-se uma anedota local. Ricardo, sem alternativas, acabou a dormir no sofá de um antigo colega de faculdade que, por ironia, lhe ofereceu um emprego como vendedor numa loja de materiais de construção, o primeiro trabalho real da sua vida. Enquanto isso, Joana vivia a sua própria revolução. A casa, que antes parecia um eco da sua solidão, agora ressoava com possibilidades. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se pensar no que realmente queria. Numa tarde de domingo, o Dr. Almeida apareceu para um café. Trouxe consigo uma pasta com documentos da Café Forte. Precisamos de discutir o futuro da holding, disse ele, enquanto Joana servia o café forte que dera nome à empresa. Joana observou o líquido escuro encher as chávenas, pensativa. Sabe, Almeida, tenho pensado muito sobre isto, sobre dinheiro, poder, legados. E chegou a alguma conclusão? Ela assentiu, determinada. Quero transformar a Café Forte. Não quero que seja apenas mais uma empresa a acumular lucros. Quero que faça a diferença. Que tipo de diferença? Quero criar uma fundação, uma que proteja pessoas como eu.
idosos vulneráveis a abusos familiares, que ofereça apoio legal, psicológico e financeiro, que transforme vítimas em sobreviventes. O Dr. Almeida sorriu, genuinamente impressionado. O Heitor ficaria orgulhoso, muito orgulhoso. Nas semanas que se seguiram, Joana mergulhou no projeto com uma energia que há muito não sentia. A Café Forte Investimentos iniciou a sua transformação na Fundação Legado Imigrante, uma homenagem aos seus pais e aos de Heitor. A primeira sede foi inaugurada em São Paulo e, em pouco tempo, o trabalho ganhou reconhecimento. Joana, antes uma figura discreta, tornou-se uma voz respeitada na defesa dos direitos dos idosos. Numa dessas ocasiões, após uma palestra num congresso, foi abordada por uma jovem jornalista. Senhora Mendonça, a sua história inspirou muita gente. A senhora transformou uma tragédia familiar num movimento social. Como se sente? Joana refletiu por um momento. Sabe, eu sempre me defini através dos outros. Filha de imigrantes, esposa de Heitor, mãe de Ricardo. Levei 68 anos para descobrir quem é a Joana. E agora que sei, não há como voltar atrás. A reportagem foi publicada no domingo seguinte, com o título A Matriarca. A foto mostrava Joana no seu tailleur azul marinho, o broche de safira a brilhar discretamente, um sorriso sereno no rosto. Ricardo viu a reportagem enquanto esperava na fila de um supermercado. Por um instante, ficou paralisado, a olhar para a imagem daquela mulher que ele claramente nunca conhecera. Naquela noite, depois do trabalho, caminhou até uma cabine telefônica na Praça Central. Os dedos tremiam enquanto discava o número que sabia de cor. Ao terceiro toque, a voz familiar atendeu. Estou? Mãe, sou eu, o Ricardo. Silêncio do outro lado da linha. Ele respirou fundo. Eu. Eu vi a reportagem. Sobre a fundação. Mais silêncio. Ricardo sentiu um nó na garganta. Mãe, eu sei que não mereço, mas eu preciso de te ver. Preciso de entender. Preciso. A sua voz quebrou. Lágrimas que nem sabia estar a segurar começaram a escorrer. Por favor, sussurrou. Após o que pareceu uma eternidade, Joana respondeu. Amanhã, às 3 da tarde. Em casa. E desligou. Ricardo passou a noite em claro. Às 3 menos 1, finalmente, tocou a campainha. Joana abriu a porta quase de imediato. Estava vestida de forma simples, parecendo ao mesmo tempo mais vulnerável e mais forte. Entra, disse ela. Ele seguiu-a até a sala de estar, o mesmo local onde meses antes Patrícia a agredira. Senta-te. Ele obedeceu, sentando-se na ponta do sofá. Mãe, eu. Não, interrompeu ela, erguendo a mão. Antes de mais nada, preciso que entendas uma coisa. Estou disposta a ouvir-te, mas não estou aqui para te absolver. O que tu e a Patrícia fizeram não tem justificação. Ricardo baixou os olhos, envergonhado. Eu sei. Não estou a pedir perdão. Só explicações. Sobre o pai, a empresa, tudo o que me esconderam. Joana suspirou. O teu pai e eu viemos de famílias que conheceram a pobreza. Quando ele começou a prosperar, decidimos manter uma vida simples. Queríamos que construísses o teu próprio caminho, que aprendesses o valor do trabalho. Então, mentiram-me a vida toda. Não mentimos. Omitimos. Corrigiu Joana. O plano era contar-te tudo quando demonstrasses maturidade. Mas depois veio a Patrícia. E tu, em vez de veres quem ela era, começaste a tratar-me como um fardo. Eu fui um idiota, admitiu Ricardo,
a voz embargada. Sim, foste, concordou ela, sem rodeios. A questão agora é: o que vais fazer a esse respeito? A pergunta de Joana pairou no ar, densa e definitiva. O que ele faria? Nos últimos meses, a sua vida desmoronara como um castelo de cartas. O casamento relâmpago com Patrícia terminara em humilhação pública. O apartamento financiado e o carro importado, símbolos do status que tanto almejara, haviam sido retomados. Dissiparam-se como fumaça, levando consigo os amigos de festas e restaurantes caros. Agora, aos 35 anos, Ricardo dormia no sofá de um antigo colega de faculdade e trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção. O salário mal cobria o essencial, e a dívida da festa de casamento ainda o assombraria por anos. Eu não sei, respondeu ele, finalmente. Estou tentando reconstruir minha vida, mas é como aprender a andar de novo. Joana o observou, buscando nos olhos do filho um vestígio de sinceridade. Você está trabalhando, pelo menos? Ricardo assentiu, um gesto quase imperceptível. Na construtora Campos. Como vendedor, não como engenheiro. Ninguém quer contratar um engenheiro que nunca exerceu a profissão. E como é isso para você? Trabalhar de verdade, pela primeira vez, aos 35 anos? A pergunta poderia soar cruel, mas o tom de Joana era de pura curiosidade. É diferente, admitiu Ricardo. Cansativo, às vezes humilhante, mas também não sei explicar. Há algo de satisfatório em ganhar o próprio dinheiro. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Joana. Seu pai costumava dizer que o dinheiro ganho com suor tem um peso diferente na mão. Ele sempre soube disso, mesmo depois de se tornar milionário. Ricardo percorreu com o olhar a sala modesta onde crescera. Os mesmos móveis simples, mas impecavelmente cuidados. As mesmas cortinas que sua mãe trocava a cada primavera. As mesmas fotografias de família nas paredes. Nada ali denunciava riqueza. Por que vocês viveram assim, mãe? Se tinham tanto dinheiro, por que escolheram isto? Joana sentou-se novamente, ajeitando a blusa num gesto automático. Quando seu pai e eu nos conhecemos, ele era contador numa pequena empresa, e eu, secretária num escritório de advocacia. Nossos pais eram imigrantes, chegaram ao Brasil sem nada. Nós sabíamos o valor de cada centavo. Ela fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias. Quando Heitor começou a investir na bolsa e teve seus primeiros lucros expressivos, conversamos muito. Decidimos que não deixaríamos o dinheiro mudar quem éramos na essência. Mas por que não me contaram? Por que me deixaram acreditar que éramos comuns? Porque queríamos que você desenvolvesse caráter, ética de trabalho, compaixão, coisas que o dinheiro não pode comprar. Víamos tantos jovens ricos, tão arrogantes, tão vazios. Não queríamos isso para você. Uma onda de vergonha o atingiu. Apesar de todo o esforço dos pais, ele se tornara exatamente o tipo de pessoa que eles temiam. Superficial, materialista, incapaz de enxergar valor além do financeiro. Claramente falhamos. Continuou Joana, como se lesse seus pensamentos. Você ficou obcecado por status e dinheiro fácil, mesmo sem saber que já era rico. E quando conheci a Patrícia, ela só piorou tudo. Completou Ricardo, a voz baixa. Ela viu em mim alguém manipulável. Alguém que poderia usar para ascender socialmente. E você permitiu. Ricardo não podia negar. Lembrou-se de como ignorou os sinais, de como fechou os olhos para o desprezo que Patrícia demonstrava por sua mãe, de como concordou com planos cada vez mais absurdos para extrair dinheiro de Joana. Eu me perdi, mãe. Em algum momento,
Me tornei alguém que nem eu mesmo reconheço. Joana levantou-se e foi à cozinha. Voltou com 2 xícaras de café recém-passado. Forte, como Heitor gostava. Seu pai e eu também cometemos erros na sua criação, disse ela, entregando-lhe uma xícara. Talvez tenhamos facilitado demais as coisas, mesmo vivendo com simplicidade. Talvez devêssemos ter sido mais claros sobre o valor do trabalho e não apenas dar o exemplo. Ricardo tomou um gole. O sabor familiar trouxe uma onda de nostalgia. Manhãs em família, o pai lendo o jornal, a mãe preparando torradas. Não foi culpa de vocês, disse ele por fim. Fizeram o melhor que puderam. Fui eu quem escolheu o caminho errado. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, quebrado apenas pela brisa da tarde que entrava pela janela e pelo som distante de crianças brincando na rua. A mesma rua onde Ricardo andara de bicicleta, jogara bola, crescera. E agora? Perguntou Joana, após alguns minutos. O que você pretende fazer? Ricardo pousou a xícara na mesa de centro e respirou fundo. Honestamente, não sei. Estou tentando sobreviver, um dia de cada vez. Pagar minhas dívidas, aprender a me virar sozinho. É um começo, comentou ela. Mas não é o suficiente, é? Ter um emprego, pagar as contas, isso é o mínimo. Não é algo para se orgulhar. Joana inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos do filho. O que te faria sentir orgulho de si mesmo, Ricardo? Não o que impressionaria os outros, mas o que faria você se olhar no espelho e respeitar o homem que vê? A pergunta o atingiu como um raio. Ninguém jamais lhe perguntara aquilo. Nem ele mesmo. Toda a sua vida adulta fora dedicada a construir uma imagem, a impressionar pessoas como Patrícia, a acumular símbolos. Nunca havia pensado sobre o próprio respeito. Eu não sei, admitiu, sentindo-se subitamente perdido. Pense nisso, sugeriu ela. É a pergunta mais importante que você pode se fazer agora. Quando Ricardo saiu da casa da mãe naquela tarde, carregava mais do que a vergonha de seus erros. Carregava uma pergunta que não o deixaria em paz. Nas semanas seguintes, enquanto empilhava sacos de cimento e atendia clientes, a pergunta de Joana o acompanhava como uma sombra. Num sábado à tarde, ao passar pelo centro de Jundiaí, viu um cartaz na porta da Biblioteca Municipal. Procuram-se voluntários. Programa de alfabetização de adultos. Algo naquele cartaz simples o atraiu. Sem pensar, entrou. Uma senhora de óculos grossos explicou que precisavam de pessoas para dar aulas noturnas a trabalhadores que não tiveram a chance de estudar. Você tem experiência com o ensino? Perguntou ela. Não, admitiu Ricardo. Sou engenheiro, mas trabalho como vendedor. Engenheiro? Os olhos da senhora brilharam. Seria perfeito para as aulas de matemática básica. Muitos dos nossos alunos trabalham na construção civil. Ricardo hesitou. Nunca ensinara nada a ninguém. Mas algo dentro dele, talvez a voz do pai, talvez a pergunta da mãe, o impulsionou a aceitar. Posso tentar, disse ele. Na segunda-feira seguinte, encontrou a sala improvisada cheia de homens e mulheres de todas as idades. Pedreiros, domésticas, porteiros, pessoas com o cansaço do dia estampado no rosto, mas com uma fome de aprender nos olhos. Nervoso, Ricardo começou a explicar conceitos básicos e, para sua surpresa, descobriu um talento natural para ensinar. Traduzia fórmulas complexas em exemplos do dia a dia. Via os olhos dos alunos se iluminarem a cada novo conceito compreendido. Professor? Chamou um senhor de mãos calejadas. Agora entendi por que o mestre de obras sempre me manda comprar tantos metros de madeira. Agora eu mesmo posso calcular.
O orgulho na voz daquele homem tocou Ricardo profundamente. Pela primeira vez na vida, sentiu que fazia algo genuinamente útil, algo que ia além de si mesmo. Nas noites que se seguiram, ele se dedicou a preparar aulas cada vez melhores, usando seu conhecimento de engenharia para criar exemplos práticos. Um mês depois, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Mendonça, aqui é Antônio Silva, da construtora Horizonte. Um cliente nosso, o senhor José Oliveira, mencionou seu trabalho voluntário. Disse que você o ajudou a calcular os materiais para a reforma da casa dele. Estamos precisando de alguém com seu perfil na nossa equipe técnica. Teria interesse numa entrevista? Construtora Horizonte, uma das maiores da região. Ricardo mal podia acreditar. Naquela noite, ligou para a mãe. Mãe, você não vai acreditar. Contou sobre o voluntariado, sobre a paixão redescoberta pela engenharia e sobre a entrevista. Isso é maravilhoso, filho. A voz de Joana transbordava um sorriso. Sabe o que é mais estranho? Pela primeira vez, não estou pensando no salário ou no status. Estou empolgado com a possibilidade de usar meu conhecimento para algo útil. Isso não é estranho, Ricardo. É maturidade. A entrevista foi um sucesso. Foi contratado como engenheiro assistente. Uma posição inicial, um salário modesto, mas um recomeço legítimo. 6 meses se passaram. Ricardo, agora num pequeno apartamento alugado, estabelecera uma nova rotina. Trabalho durante o dia, aulas voluntárias à noite e, aos domingos, almoço com a mãe. Foi num desses almoços que Joana o surpreendeu. Filho, a Fundação está expandindo o programa de capacitação profissional. Estamos procurando um coordenador para os cursos técnicos para idosos. Pensei em você. Ricardo quase engasgou. Eu? Trabalhar na Fundação? Depois de tudo? Joana pousou os talheres. Ricardo, a Fundação Legado Imigrante existe para dar segundas chances. Que exemplo daríamos se não acreditássemos nisso dentro da nossa própria família? Mas as pessoas sabem o que aconteceu. O escândalo. Sabem. E também estão vendo a sua transformação. Como acha que o contato da construtora Horizonte chegou até você? Ricardo arregalou os olhos. Foi você? Joana sorriu. Não diretamente. O Dr. Almeida conhece o dono da construtora. Quando soube do seu trabalho voluntário, mencionou seu nome. O resto, você conquistou por mérito próprio. Sobre a proposta, pense com calma. O cargo exige um compromisso real. Posso perguntar uma coisa, mãe? Por que agora? Porque vi em seus olhos a resposta para a minha pergunta. Vi um homem que está começando a se orgulhar não do que tem, mas do que faz. E isso, filho, é o verdadeiro legado que seu pai e eu sempre quisemos deixar. Após uma semana de reflexão, ele tomou sua decisão. Ligou para Joana. Mãe, sobre a proposta. Agradeço a confiança, mas preciso recusar. Houve um silêncio do outro lado. Posso saber o motivo? Perguntou ela, sem qualquer traço de desapontamento. Porque ainda não estou pronto. Estou construindo meu próprio caminho, aprendendo a andar com as minhas próprias pernas. Aceitar um cargo na fundação agora seria fácil demais. Preciso provar para mim mesmo que posso construir algo por mérito, sem a rede de segurança da família. Para sua surpresa, Joana riu suavemente. Sabe, essa é exatamente a resposta que seu pai daria. Ele disse quase as mesmas palavras quando recusou a ajuda do pai dele, no início da carreira. Ricardo sentiu uma onda de emoção. Mas quero ajudar de outras formas, acrescentou ele rápido. Posso continuar como voluntário, dar aulas técnicas nos fins de semana. Isso seria maravilhoso. E quando você se sentir pronto, a porta estará aberta. 1 ano se passou. A fundação cresceu. Joana tornou-se uma figura respeitada nacionalmente.
Ricardo foi promovido a engenheiro de projetos. Seu programa voluntário expandiu-se e ele continuava a dar aulas na fundação aos fins de semana. Numa tarde de domingo, na varanda da casa da mãe, ele comentou: Sabia que encontrei a Patrícia outro dia? No shopping. Joana ergueu as sobrancelhas. E como foi? Estranho. Ela fingiu que não me viu, mas nossos olhares se cruzaram por um segundo. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva, nem mágoa. Nada. É como se fosse uma pessoa de outra vida. Joana assentiu. É assim que sabemos que superamos algo. Quando não provoca mais emoção alguma. Ricardo serviu-se de mais salada. Mãe, lembra daquela pergunta que você me fez sobre o que me faria sentir orgulho? Lembro. Acho que encontrei a resposta. Não é uma coisa só. Um emprego, um título. É acordar todos os dias, sabendo que estou construindo algo que tem significado, que estou fazendo a diferença na vida de alguém, mesmo que seja de uma forma pequena. É isso. Um sorriso iluminou o rosto de Joana, e seus olhos brilhavam com uma emoção genuína. Seu pai costumava dizer, ela começou, com a voz suave, que a verdadeira riqueza é aquela que não se pode contar em moedas. Ela fez uma pausa, olhando para o filho. Acho que você, finalmente, entendeu. Naquela tarde, na varanda da casa simples em Jundiaí, o cenário era de uma tranquilidade enganadora. Quem visse mãe e filho conversando não imaginaria estar diante de uma das mulheres mais ricas do estado de São Paulo e seu único herdeiro. Não havia ostentação, apenas uma mesa bem posta, a sinceridade da conversa e o aroma de café forte pairando no ar. E talvez ali, naquele momento, se revelasse a verdadeira herança dos Mendonça, não os milhões da Café Forte Investimentos, nem os imóveis ou as ações, mas a rara capacidade de encontrar valor naquilo que de fato importa. Semanas mais tarde, a Fundação Legado Imigrante anunciava um novo programa, o Fundo Ricardo Mendonça de Bolsas para a Educação Técnica. Destinado a trabalhadores da construção civil em busca de qualificação, o projeto nasceu do esforço e da rede de contatos do próprio Ricardo. O nome, contudo, fora uma sugestão de Joana, um toque de mãe no legado que o filho começava a construir. Na cerimônia de lançamento, Ricardo subiu ao pódio. Sua voz era firme, mas carregada de humildade. Este fundo, disse ele, nasceu da minha própria jornada de descoberta. Aprendi, da maneira mais difícil, que diplomas e títulos não definem um homem. O que nos define são as nossas escolhas diárias, o nosso compromisso com algo que transcende a nós mesmos. Na primeira fila, o coração de Joana transbordava de orgulho ao observar o filho. Ao seu lado, o doutor Almeida sussurrou, comovido. Heitor estaria radiante. Joana apenas assentiu, a mão tocando instintivamente o broche de safira em seu peito. Ele está, respondeu ela, com a voz embargada. Tenho certeza que está. Assim que Ricardo desceu do palco, foi imediatamente envolvido por seus alunos do programa de alfabetização. Eram pedreiros, carpinteiros, eletricistas, homens cujas mãos calejadas agora seguravam um futuro novo. Graças a ele, podiam ler plantas, calcular materiais e, mais importante, sonhar com promoções e negócios próprios. Professor, o senhor mudou a minha vida, disse um deles, com os olhos marejados. Agora, eu posso ler histórias para os meus netos. Foi naquele exato instante, rodeado por aquela gratidão sincera, que Ricardo compreendeu em sua totalidade as escolhas de seus pais. O verdadeiro legado não residia nos milhões da Café Forte, mas nos valores que ecoam através das gerações. Nas vidas tocadas,
nas histórias transformadas. A matriarca e seu filho, cada um à sua maneira, haviam encontrado seu propósito. E isso, muito mais do que qualquer fortuna, era o verdadeiro tesouro da família Mendonça. De longe, Joana observava o filho rodeado por seus alunos, e um sorriso sereno se desenhou em seus lábios. A dor do passado não se apagara por completo. Cicatrizes da alma raramente o fazem. Mas agora, ela havia sido transformada em algo maior, mais significativo. Missão cumprida, Heitor. Ela sussurrou para o céu límpido daquela tarde de primavera em Jundiaí. Nosso menino. Ele finalmente encontrou o caminho. E em algum lugar, talvez naquele mesmo azul infinito, Heitor Mendonça sorria de volta. Esta foi a jornada da matriarca e seu herdeiro, uma história de transformação e redescoberta do que realmente tem valor. Se esta narrativa tocou seu coração, considere curtir, comentar e compartilhar. Sua interação nos ajuda a levar mais histórias como esta, que celebram a alma brasileira, a um público cada vez maior. Agradecemos por nos acompanhar até o final.